E aí, Oi, deixa eu ver se meu áudio tá bom aqui. Aumentei. eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? E aí, tudo bom? Tudo bem, você? Como estamos? Estamos bem aqui. Tava dando a última lida em algumas coisas. Muita coisa boa aqui para falar hoje. Bom, um assunto que interessa muita gente, né? Tomara que a gente consiga aproveitar e explorar bem esse tempo. Sim. E quando a gente fala, né, eu pesquisando também, aí fala sobre alívio da dor. Uma das coisas que mais eu vi é entender o que é dor, né? Isso, Entender o que é dor. E a dor é diferente para cada um, né? Tem uma questão emocional muito envolvida. E aí, voltando aqui, apresentando um pouquinho, né? Eu, Carol, como psicóloga e doula e educadora perinatal, e a Tanandra também. também. Então, assim, aí a gente já puxa um pouquinho a sardinha para falar de emoção, falar da psique, né? E dor tem muito a ver com isso, né? Temos tá muito ligada a essa compreensão de cada um do que é essa dor, né? E aí, quando a gente fala de parto também, e é a primeira pesquisa, né? Dor no parto. Então, também culturalmente é algo que é muito forte. Sempre que a gente fala de parto, de trabalho de parto, a primeira coisa que a mulher vai pensar e vai falar é como eu vou lidar com essa dor, né? E eu acho que é nisso que a gente quer entrar aqui hoje, falar um pouco sobre, né? E sempre trazer alguma coisa aí que a gente possa informar cada vez mais essas mulheres, compreendendo que nem tudo vai ser a dor para sempre, né? Então vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Quer falar um pouquinho aí, Tanandra, desse assunto lindo? E, e essa questão, né, da dor estar dentro de um contexto de uma experiência, que é uma experiência única. Não é a experiência que eu ouvi de outra mulher, não é a experiência que eu conheço da minha mãe, mas é aquele momento único que não se refere, inclusive, a outras gestações anteriores, né? Então, é esse processo que é experienciado que vai trazer um significado para essa dor. E, na verdade, ela pode ser um incômodo e pode ser um processo doloroso, né? Angustiante, muitas vezes até traumático, né? A gente conhece algumas histórias assim. E a nossa proposta hoje é de dar instrumentos e ferramentas para que essa experiência seja o mais leve possível e a gente consiga é, transportar, né, um pouco além desse caminho de pensar no parto como sinônimo de dor, mas como um significado único para aquela experiência e a dor neste caminho aí, mas não como o foco principal, né? Exatamente. E uma coisa interessante que eu estava vendo também é a questão ambiental, né? Quanto o ambiente ele influencia a dor, né? Ou o alívio da dor. Então a gente vai focando, né, nesse alívio, né? E aí a gente está falando aqui de que tipo de alívio de dor, né? Então a gente está falando de um alívio de dor com técnicas não farmacológicas, né? Então o que a gente conhece? Ah, tô com dor, toma um remédio, né? Então aqui a gente está falando de um lugar em que não é o remédio que vai entrar ali, né? E aí, no caso que a gente fala de trabalho de parto, ou mesmo na gestação, né? Aí, quando fala de alívio da dor na gestação, é uma fase, né? E alívio da dor no parto é uma outra fase, no trabalho de parto. Lá na gestação, geralmente essas dores vêm no primeiro trimestre, quando a mulher se descobre grávida e tem algumas questões fisiológicas
modificando muito, né? Tem uma modificação fisiológica grande. E aí a gente fala de alguns sintomas como os enjoos, não chega a ter muita dor lombar, mas às vezes tem dor nas costas também, né? São vários sintomas que também trazem alguns tipos de desconfortos, né? Não tão acentuados. E aí a mulher também já pode, né, fazer exercícios físicos, né? Uma coisa que é muito importante é movimentar. Movimentar para não sentir a maior dor, né? Não aumentar o nível, né, de percepção da dor. Então, o movimento ele auxilia muito, então exercícios físicos são super indicados, inclusive auxiliam no enjoo mesmo, né? Mulheres que têm muito isso e aí precisam estar aí em constante movimento e tem exercícios de todas as formas que podem ser feitas e aquele que mais se adequar à mulher, né? Então, aí e também se adequar à realidade daquela mulher, né? Então, Isso, tem a questão da prática, né? Se a mulher já pratica atividade física, é importante ela informar para o profissional que a acompanha, tanto o obstetra quanto o profissional mesmo, né, da atividade física, para informar que, né, no caso dele que está grávida, conversar com o obstetra para saber em que período que ele acha mais adequado a prática de exercício, se tem alguma restrição, que a gente sabe que esse iniciozinho da gestação causa esses enjoos, também algumas dores no pé da barriga, né? Muitas vezes essas dores elas são aliviadas às vezes por relaxamento só, né? Mas em todo o processo da gestação, que é uma preparação corporal, né, fisiológica, hormonal, muito intensa, se a mulher tiver com essa musculatura pélvica fortalecida, isso facilita também lá na frente no trabalho de parto, né? Então é importante que, caso ela já tenha esse acesso ou procure essas informações com profissionais que já estão capacitados para trabalhar com gestantes. Até mesmo, por exemplo, a yoga, que é uma prática muito comum, conhecida para gestantes, existem profissionais que não estão habilitados para isso, né? É uma capacitação muito específica. Alguns cuidados precisam ter nesse sentido. Não é só a gente achar que a prática de atividade física é indicada sempre para todo mundo, mas saber, como você falou, na realidade daquela mulher, naquelas condições, o que se adequa a ela e o que realmente vai causar esse conforto, esse bem-estar. isso mesmo, sempre é muito importante o acompanhamento médico, né, no pré-natal. E aí, dentro desse acompanhamento, ter esse lugar, né, de falar o que está fazendo, os exercícios, a alimentação, tudo isso deve ser exposto para uma melhor, né, entrar numa melhor forma em que se encaixe dentro da realidade da mulher e dentro da realidade da gestação em si. Né? Então, como você falou, tem milhões de exercícios, mas tem as particularidades. Essa mulher está gestante, então tem um movimento fisiológico ali importante que tem que ser olhado e observado, né? A Erline fez uma pergunta: qual atividade uma gestante menos ativa pode começar na gestação? Então, aí é dentro dessa questão das particularidades, né? Então, aí depende da realidade da mulher, né? Qual é o acesso que ela tem a alguma atividade, a um profissional. Dentro desses acessos existem o que eu considero um dos mais importantes, é o fisioterapeuta, que ele já indica, existe o fisioterapeuta exclusivo, né, que trabalha exclusivamente dentro da obstetrícia mesmo. E aí ele vai trabalhar muito mais o assoalho pélvico para trabalhar essa questão muscular da mulher, mas também ele trabalha com questão de respiração, né, a vocalização. Isso são coisas, são métodos também que a gente fala lá no trabalho de parto que são necessários para o alívio da dor. Então, esse fisioterapeuta, ele pode ser o profissional mais indicado para fazer até uma indicação de uma atividade leve para uma pessoa menos ativa.
Acho que é mais ou menos nesse sentido, né, Tanandra? Em geral, os exercícios que estimulam, né, a questão cardiológica e respiratória, que não sejam intensos, né, são os mais recomendados, muitas vezes uma caminhada, mas de qualquer forma é muito importante ter essa liberação médica anterior. Isso. Aí no segundo trimestre, a mulher ela não apresenta tantas dores assim, ela tá num movimento assim mais de se acolher como uma nova gestação, né? Se acolher nesse papel de mãe, então ela tá ali entrando num movimento que a gente chama até de uma plenitude, né? E aí quando entra ali no terceiro trimestre, que é a partir, né, do sétimo, oitavo, nono mês, né? Que às vezes a gente fala de trimestre como se todos entendessem, né? Então, sétimo, oitavo e nono mês são os meses que trazem mais desconforto, né? Também tem as mudanças fisiológicas. E uma mudança que é maior é o aumento de peso, né? E aí, através desse aumento de peso, dói muito o quê? A coluna, né? Então, minha lombar, todas vão falar minha lombar, né? Porque é uma modificação da estrutura da coluna, há uma modificação nos órgãos internos para acolher todo aquele espaço onde está ocorrendo a gestação, né? Toda a placenta e tudo mais. O próprio bebê, então ali aumentou de uma forma muito maior nesses 3 últimos meses. Então a gente precisa observar que a mulher também vai sentir isso, né? Então ela já vai se sentir maior, vai sentir essa coluna e vai sentir também a sua caminhada. A sua caminhada também muda porque como a coluna muda, o sistema, né, o gravitacional dela também vai mudar. E isso é importante as mulheres saberem, por isso que falam, né? Ah, aquela ali tá com andar de pata, né? Então, é porque existem todas essas modificações fisiológicas. Julieta tá aqui falando pra gente, confirmando aí Confirmando. a dor, né? A lombar dói muito, né? 39 semanas, então já tá ali entrando já no nono mês. E as outras dores, além da lombar, né, que dizem respeito ao sistema circulatório, linfático também, né? Então, muitas mulheres se queixam do inchaço nas pernas, nos pés, e esses e varizes também, né, nessa época. E nesse período também aumenta essas dores que parece que elas falam assim, tá irradiando, né, da lombar para a perna. Aí a sensação que eu tenho é que é uma coisa só, né? Então elas têm muito essa queixa, que é uma, a gente fala assim, parece que é uma dor cansada, né? Que junta a dor já da região local com essa circulatória e fica sempre com essa sensação de fadiga muscular. A Aline está compartilhando a experiência dela aqui também. É. Nas Justamente duas o que você gestações estava tive muita falando. dor na lombar. Justamente o que você estava falando da irradiação, né? Então ela falou assim, começa na lombar, mas vai para a perna, né? Então isso é dentro dessa irradiação. Lembrando, né, que a gente tem esse nervo, é o nervo ciático, que ele começa, né, na lombar e vai para as pernas. Então ali ele tem uma pressão por conta do peso e aí irradia mesmo para as pernas, né? Ela falou de fisioterapia pélvica e o Pilates ajudaram muito. O Pilates ajuda muito. E aí a gente lembrando novamente, o profissional para fazer esse acompanhamento deve ser um profissional indicado que atenda gestantes, tá? Pra gente lembrar que esse profissional ele tem que saber, né, das particularidades daquela mulher. A Ale falou, eu tive uma dor fina na lombar e tive que ficar de repouso no quinto mês. E aí a gente tem umas questões mais específicas de cada uma, porque pode acontecer que essa mulher já tinha alguma inflamação em algum tendão, em algum nervo,
e com a gestação isso aumenta um pouquinho. Também é muito indicado nesses casos a acupuntura, né? A acupuntura ela trabalha, tem profissionais também dessa área que trabalham com isso e amenizam muito a dor, né? Nesse sentido. E aí a gente falando do ambiente, né, Tanandra? O ambiente que é muito lá no trabalho de parto, a gente proporciona, né? E aí a gente saindo um pouquinho da gestação, indo para o trabalho de parto, que é um movimento de muito medo das mulheres, justamente pela questão da dor. E o ambiente é uma questão que pode ajudar muito já nesse alívio e nesse conforto, né? Então, tem algumas questões que a gente já fala sobre isso, tem, inclusive, na lei do parto humanizado. Muitos hospitais já estão trabalhando em cima disso. Então, luz, música, privacidade, o aconchego, né? Aí a música que a mulher escolher, né? Tem muita gente que trabalha lá já com a playlist, né? A gente tem uma playlist, né, que é do grupo Gestar e Parir, que a gente até indicou para algumas mulheres e indica para todos, tá no nosso Linktree. Depois a gente até manda um link para vocês, se vocês precisarem. Que é esse momento de aconchego, né, de gerar o maior conforto possível para que essa mulher se sinta segura, que é um sentimento que, quando eu me sinto segura, mesmo que eu sinta alguma dor ou alguma questão que está acontecendo comigo, eu consigo lidar melhor. E aí a gente fala dessa questão emocional, né? O pessoal tá falando. Especialmente porque essa questão da segurança passa pela informação correta também. Além de você estar no ambiente acolhedor, estar com uma pessoa que entende do que está acontecendo ali com você, que participou do pré-natal, né, de forma conjunta, foi às consultas, tirou as dúvidas, participou de grupos de gestantes. A gente até está fazendo os encontros do grupo de gestantes, começa no próximo sábado, justamente para que as mulheres tenham esse conhecimento de todas as etapas e também os seus acompanhantes, né? Que é muito importante o acompanhante perceber essa diferença que tem nas várias fases do trabalho de parto, que foi até assunto de uma live na semana passada, né? Quem não acompanhou pode olhar aí que está gravado no feed do Gestar e Parir. Esse processo das mudanças corporais ali no período inicial do trabalho de parto até o final, se a pessoa estiver consciente dessas fases, se ela souber que existem os intervalos que vão variando, e naquele intervalo a mulher não fica sentindo dor o tempo inteiro, né? Tem os momentos, sim, das contrações, que são os momentos mais intensos, e aí, a partir disso, tem as pausas em que ela pode respirar, dormir, né? Muitas vezes tomar um banho. Tem muitas vezes o banho é uma estratégia durante a dor, né? Também, que não seja já, né, no trabalho de parto ativo, mas ainda durante nesse período de latência. E às vezes colocar os pés também numa água com ervas, aguinha morna, sal, né? Depende da preferência da mulher também, do tipo de cheiro que ela está preferindo. Porque a mulher, no período do trabalho de parto, ela fica muito ativa, né? No sentido de todos os como que é? Ela é muito sensorial, né? Sente, Todos os estímulos, todos os sentidos estão muito aguçados. Isso. sim. Então, às vezes, por que a gente fala tanto da luminosidade, de não ser algo tão forte, ou de não estar tão barulhento, de ser as músicas que ela escolheu, porque ela está ali com os sentidos todos aguçados. E aí, trazer para um estímulo que faça com que ela se sinta mais confortável também diminui a sensação da dor, né? A dor, ela é um estímulo
que é fisiológico, sim, mas ela tem um aspecto emocional muito importante. E aí a gente, como psicóloga, não tem como não falar disso, né, também. Psicólogas e educadoras perinatais. Então, a percepção da dor, ela vai passar pela característica física, pela característica ambiental, pelo contexto emocional da mulher. E quanto mais segura ela está se sentindo, menos dor ela vai relatar sentir. Existem alguns estudos de dor que fazem essa mensuração, né? Seja por gráficos, seja por itens que a mulher vai marcar, né? Que acaba virando uma escala de dor, né? Existem escalas oficiais para isso. E esses estudos afirmam isso, que quando a mulher está num contexto em que ela se sente segura, amparada, acolhida, ela tende a relatar uma dor menor, né? Então, não se trata só da diferença da dor naquele momento de vida, mas também de como ela experiencia isso. E isso é muito emocional, né? Então, é importante que a mulher esteja amparada até para sentir menos dor. Quando a gente fala, mas a presença do acompanhante vai fazer ela sentir menos dor, talvez não exatamente de uma forma tão linear assim, mas a percepção da dor vai mudar. E com isso vai mudar o significado daquele momento para ela. Isso. E aí a gente já falou também em live sobre a lei do acompanhante, né? Inclusive dentro da pandemia. Então, se também quiserem procurar, tem no nosso IGTV aí a live que foi feita sobre esse tema. E é realmente a importância do acompanhante, né? E a pessoa escolher esse acompanhante, né? O que puder, quem puder e quem ela escolher para estar com ela, né? E também, se a mulher puder ter essa doula, né? Que é uma profissional que vai auxiliá-la ali já na gestação, para também ter esse contato anterior, né? E aí fazer um vínculo onde exista essa confiança. E é esse vínculo, né, que faz com que esse tipo de acompanhamento também diminuam a percepção de dor, como a Tanandra falou, né? Então, esses vínculos é esse aconchego, né? Que a mulher sente de outras pessoas estarem com ela, né? Então, isso é muito importante. Ela olha, às vezes, né? Pra ver, ai, você tá aqui do meu lado e agarra uma mão e pronto. E aquilo ali é um momento, né, que faz com que ela já se sinta amparada. E isso faz com que a percepção de dor mude, né? Qual a pergunta da Erli? A Helene perguntando o que exatamente a doula pode fazer para aliviar a dor, né? A doula vai orientar a mulher sobre esses processos, sobre essas fases também. E no momento do trabalho de parto, ela também pode propor alguns exercícios, massagens. Existem algumas massagens que são feitas na cabeça, que são feitas no pescoço, no ombro, que induzem um relaxamento. Massagem na lombar, massagem nos membros, né? Então, nas pernas, nos braços também, nas mãos. Então, mas está sentindo dor na lombar, vai massagear a mão? Vai também, porque o nosso corpo ele é todo integrado. Né? A gente sabe que existe a auriculoterapia, né? Tem ali os pontinhos na orelha que representam dor inteiro, o corpo inteiro. Então, alguns pontos de dor eles podem ser trabalhados também com essas massagens em outras partes, que não necessariamente é aquela que está representando a dor ali, né? E aí tem alguns exercícios que nós fazemos de orientação, inclusive para o acompanhante. Mesmo que a doula esteja no local, no momento do trabalho de parto, a mulher, no momento, ela vai optar se ela quer, quem é que quer que ela prefere que faça o exercício. Tem mulheres que, em alguns momentos do trabalho de parto, por exemplo, ela não quer ser tocada, ela não quer que ninguém mexa, ela prefere ficar sentindo a dor dela quietinha, né? Então, na verdade, o trabalho da doula e do acompanhante vai ser a partir do conhecimento que tem sobre algumas técnicas, sobre algumas estratégias para aliviar essa dor,
tanto a doula como o acompanhante podem propor isso, sugerir isso para a mulher, porque no momento da dor ela não vai estar lembrando de nada. Uhum. Ela pode viver outra coisa, está no mundo à parte ali, né? Pensando em várias coisas ao mesmo tempo, ela pode estar assustada, ela pode estar insegura, pode estar com medo, ela pode ter esquecido de tudo que ela pensou antes que seria, né? Então, o papel de quem está ali do lado com essa vinculação é também lembrar, o que você acha de você mudar aqui de posição? E se eu fizesse uma massagem aqui na sua lombar, o que você acha de a gente experimentar? Né? O que você acha de pegar ali um ofurô, colocar os seus pés, né? Então, essas propostas fazem com que a mulher se sinta acolhida novamente, né? A gente vai sempre estar falando dessa importância do acolhimento, porque a gente sabe que o trabalho de parto não é só o acolhimento do bebê, é o acolhimento da mãe. A mãe também está nascendo para uma nova realidade. Mesmo que ela já tenha outros filhos, ela está vivendo agora um renascimento, né, dela. E esse processo de renascimento, ele passa por essas angústias, por essas inseguranças, pelas dores, pelos medos, né? Então, quanto mais a gente tiver essa percepção, essa sensibilidade para conseguir propor, para identificar a necessidade da mulher, mais a gente vai ser capaz de ajudar. E aí isso é muito importante porque não é só a gente ter um monte de técnica na manga e desrespeitar a mulher, porque aí a gente foi por água abaixo, né? Eu ia Então falar essas justamente técnicas, sobre isso, Tanandra, da questão de uma coisa, a doula, ela tem muitas técnicas, mas também tem uma questão forte dessa vinculação, né? Então, no momento ali que a mulher também não quer o toque, uma coisa muito importante que também foi experiência minha é o olhar. O olhar fez toda a diferença. E aí ela até no relato de parto ela colocou isso, né? A minha doula me olhou, né? E aí eu achei isso fantástico, porque a gente faz isso já naturalmente, então não foi nem tão perceptível para mim. Mas para ela foi algo fundamental naquele momento, naquele processo, né? Então, assim, dela ser vista, né? Era um vai e vem de enfermeiros e médicos, né? E como ela não tinha acompanhante, era só eu como doula, então ela falou justamente sobre essa questão. Eu me senti vista. E aí isso para mim foi importante. Então é esse movimento que a gente faz, que às vezes a gente acredita que precisa de muita técnica, de muitas coisas, né? Que é muito físico, corporal, assim. É tudo isso. O trabalho de parto, com certeza, ele é muito corporal, ele é muito fisiológico, mas também ele é muito emocional. Ele é muito voltado para o psicológico, né? Então, esse movimento também é muito interessante. Uma outra coisa que você comentou, tá, Nandra, do acompanhante, a importância, né, de ter esse acompanhante ali naquele momento, não só a doula, também é por essa questão dessa vinculação, porque eles já têm, né, uma relação anterior àquele momento. Então, isso faz com que ele esteja assim mais vinculado com essa mulher. E aí ele às vezes também é muito interessante porque eles olham também para a mulher e falam assim: não, agora ela não quer nada não. Não, agora eu uhum, posso me aproximar. Por quê? Porque já teve alguns momentos anteriores que fizeram, né, com que eles tenham essa percepção também dos momentos, né? E outra questão dessa importância é os profissionais de saúde, principalmente em hospitais públicos, em plantão, eles não estão ali o tempo todo. Um trabalho de parto é de 8, 12 ou mais horas, então um profissional não fica ali o tempo todo. E a importância desse acompanhante também é nesse sentido, dela estar acompanhada o tempo todo, né? Em todas essas horas. Então, ela se sentir vista e acolhida todas essas horas, né? Então, também tem essa importância aí. Alguém perguntou mais alguma coisa? Não? a Lê fez um comentário, né, em relação a isso que você estava falando, de não ser uma prescrição, de enxergar
a pessoa que está ali na sua frente, chegar ao ser que está na sua frente com empatia e respeito. É exatamente isso, né? Não adianta a gente ter um monte de técnica se a gente não enxergar o. E não é só para o profissional, né? O acompanhante, por ter essa vinculação, e foi a pessoa que foi escolhida no momento mais importante da vida daquela mulher, né? Então, é uma pessoa que tem uma intimidade, e pode fazer uso disso, né? Daqueles olhares, daquele toque. Às vezes, encostar assim, a mão no ombro já é o suficiente para a mulher se sentir amparada e ali relaxar, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente tende a achar que a gente tem que saber um monte de técnica e esquece detalhes, por exemplo, a respiração, né? Em geral, quando a gente sente dor, o que a gente faz? Trava a respiração, né? E fica ali sem deixar circular aquela energia, fica retida. E às vezes o papel de quem está acompanhando, seja a doula, seja o acompanhante, a pessoa que ela escolheu, né? Vai lembrar de respirar. Né? Vai falar, vamos respirar juntos, né? Porque você fala assim, respira aí, você não está respirando. A mulher não vai fazer sentido para ela. Então, chega perto, às vezes um abraço que dá e você só respira sem falar nada, ela naturalmente ela vai buscar ritmar com a sua respiração também, né? Então esse tipo de suporte não precisa ser dito, né? Não precisa ser narrado ali a cada etapa, a cada fase, porque é uma vivência que está acontecendo ali, como você falou, né? Durante horas. E vai ter os momentos em que vai precisar vivenciar isso de uma forma mais leve. Quando a gente fala da dor do parto, eu estava lendo também sobre a questão da analgesia, né? Existem mulheres que fazem questão de ter esse processo com analgesia farmacológica mesmo, né? E é importante que ela seja ouvida em relação a isso. Existem aquelas que falam, não, eu quero estar inteira e eu quero sentir, participar melhor, e eu acho que se eu não tiver analgesia, eu vou me sentir mais inteira ali, mais presente. Então, são escolhas que a mulher pode fazer junto à equipe, por isso que é importante ela estar ciente sobre as possibilidades já durante a gestação, antes de chegar nesse momento das escolhas, para que essas escolhas possam ser respeitadas e também elas serem conscientes, né? Já tendo as opções de como que ela vai aliviar esse incômodo de uma forma que seja melhor para ela, que ela se identifique mais e que esteja realmente na linha das expectativas que ela tinha. Isso, em alguns momentos, aí principalmente essa questão das escolhas é importante, né? Ela tá fazendo essas escolhas nesse momento de consciência que ela tá já, que é antes, né? Durante a gestação. E aí a gente fala da importância novamente do plano de parto. Então, essas escolhas vão estar referidas nesse plano de parto, né? Que ela pode acessar novamente, ela pode alterar depois de lido novamente e até no momento do trabalho de parto. E ali ela já começa a identificar. E aí a gente também tem que observar que existem algumas intercorrências que acontecem. Então ela pode, né? Por isso que a gente sempre fala, plano de parto tem que ter o A, B e o C, para entender que existem, né, esses momentos que podem ser não aquele ideal, né? Que foi colocado ali, mas que existem outras formas de lidar. Então, intensificou o trabalho de parto, parou a dilatação em algum momento, né? A parte ativa ficou prolongada, não está entrando em transição. Tem várias questões assim que são momentos que também geram muitas dores, né? E aí a gente volta a falar, não só dores físicas, como também dores emocionais. Se aquela mulher está lidando com aquele parto ideal e ela não está conseguindo esse parto ideal, essa percepção de dor também aumenta. Então, isso daí é a função também dos acompanhantes ali, tá, né?
observando isso, olha, mas não foi bem assim, mas a gente pode fazer daquele outro jeito. Lembra que a gente tinha combinado, né? Que pode ser de outra forma. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer também para aliviar esse momento, né? Dessa percepção ali que ficou ruim em alguma coisa, né? E tem também esse mito, né, de uma herança familiar, né, que é de, minha mãe, os partos da minha mãe foram todos fáceis, foram todos rápidos, foram todos sem dor, né, o meu vai ser assim também, né, ou então o contrário, não, os partos da minha mãe foram todos traumáticos, ou então na minha família todas as mulheres têm partos difíceis, o meu eu já estou com medo, porque o meu vai ser assim também. Né? Então, assim, não existe uma característica hereditária, né? Ainda não descobriram um gene responsável pela dor do parto e que possa se afirmar que a mulher vai ter um parto parecido com o das outras pessoas da família. Inclusive, ela pode ter vários partos totalmente diferentes, uns mais demorados, uns mais rápidos, né? Entre as próprias gestações dela. Então, assim, entre um filho e outro, ela percebe essa diferença. Então, como que a gente vai poder dizer em relação a heranças, né? Então, na verdade, é um mito. É importante conversar com outras mulheres, saber como foi, conhecer a realidade delas, trocar essa experiência, também trocar essa esse sentimento de empoderamento feminino, né? Porque quando a gente ouve outras mulheres, a gente percebe a força do feminino e a gente se reconhece nessa força também, que é uma potência muito importante no momento do trabalho de parto, né? Durante toda a gestação e especialmente no trabalho de parto. Mas a gente não pode considerar que as realidades de outras pessoas elas vão ser aplicadas diretamente na nossa realidade, né? É imprevisível. Então, é um evento natural, sim, é um evento processual, mas tem a imprevisibilidade, e é por isso que é importante plano A, B e C dentro do plano de parto. Não é que fez um plano de parto, a gente foge, se der errado, a gente faz de tal jeito. Não. A gente faz um plano de parto que contemple isso, né? Como a Carol falou, A, B e C, e para que a pessoa se sinta segura e acolhida em todos esses percursos que forem necessários a partir da realidade dela, que de certa forma, imprevisível nesse sentido. Isso. E aí, falando um pouco mais de técnicas, né, relacionadas a essa questão de conforto, de alívio, então a gente tem, né, as massagens, temos técnicas com rebozo, que é aquele chale, né, que vem muito da tradição mexicana, né, das parteiras, e que é muito usado, e as doulas fazem, né, e tem todo esse conhecimento dessas técnicas e para promover, né, relaxamento, conforto. Tem os 3 R's, né, que a Fadinha fala, que é uma das primeiras doulas do Brasil, e eu sempre falo dela também. Respirar, relaxar e rebolar. Aí, às vezes, eu falo isso para algumas mulheres, ela, como assim rebolar? Eu tô lá no hospital, não sei o quê. Gente, a melhor coisa é rebolem, rebolem, dancem, relaxem. A questão da respiração que a Tananda falou, que às vezes a gente não precisa falar, mas só da gente fazer junto, ela começa a fazer junto com a gente, né? E também as vocalizações, a gente também faz algumas técnicas de vocalizações, né? Então, tirar um pouco, né, essa questão que fica presa quando vem uma contração. Então, contração é o que? É uma rigidez muscular. Então, a gente tem rigidez muscular, por exemplo, como cãibras, né? Cãibra é uma rigidez muscular também. E aí, o que que acontece? A gente às vezes dá uns gritos quando a gente tá com cãibra, né? E por que que eu tô Uhum. lá numa contração que é muito maior, às vezes, o tempo de rigidez muscular e eu não vou vocalizar isso? Isso faz com que eu libere, né, um pouco mais dessa tensão e aí consiga lidar com isso, né? Então, essas vocalizações servem nesse sentido, né?
a Ale falando, né? Garganta, vagina, isso tem na medicina tradicional chinesa, elas falam muito sobre essa questão dessa relação, né, dos meridianos, que a garganta tem essa, faz parte desse meridiano, né, da vagina, e ajuda a liberar. Então, eu tô soltando aqui, para soltar lá embaixo também. Então, tem essas correlações e a gente faz, né, esse trabalho. Às vezes, a gente faz alguns tipos de alongamento, né? Então, ou a gente melhora as posições, e aí, se eu não me engano, a gente também falou disso nos posts, foi no post de posições de parto, né? Então, não existe só aquela posição ginecológica, aquela posição ginecológica é uma das piores. Então, existem posições específicas que também aliviam a dor, tá? E aí, a mulher que vai sentir. Tem mulheres que gostam muito de ficar de cócoras, mas elas têm que ter um fortalecimento nas pernas. Por quê? Porque o joelho sente bastante. Se a mulher não tem esse fortalecimento, não é uma melhor posição para ela, porque depois Aí, do parto ela vai sentir dor porque ela forçou. Então a gente também fica olhando, observando isso, né? E orientando. Olha, lembra que a gente combinou que isso não é uma boa posição para você e tal. Isso sempre é ajustado. E tem às vezes a banqueta a vai ser banqueta. alternativa para quem não pode ficar de cócoras, né? Isso, a banqueta, ela é ótima porque alivia, na verdade, o cócoras e a banqueta, eles são muito próximos, né? Alivia a lombar e abre a vagina, a bacia mesmo, né? Abrindo ali facilita, né? Ainda tem a questão da gravidade, que aí facilita um pouco mais, né? O encaixe do bebê. E ainda tem essa questão, aí se a mulher não consegue ficar de cócoras, vai para a banqueta, porque ela vai ter o apoio, né, da banqueta para isso. Banqueta é um banco especial, um banquinho especial, que ela fica meio que de cócoras, mas apoiada nesse banco, e ela tem um buraco no meio para a saída do bebê. Né? E aí a maioria hoje em dia dos hospitais tem essa banqueta. Alguns têm o cavalinho, que é uma outra forma, que aí as mulheres ficam um pouco mais deitadas ali, e a gente também facilita a massagem no cavalo, né? Facilita bastante a massagem na lombar quando elas estão ali, mas muitas vezes não é uma opção que elas têm para parir ali, é só para passar esse tempo do trabalho de parto e esse alívio da dor, né? O pessoal tá falando aqui horrores. Eu estou vendo aqui a conversa. Nos encontros que vão começar sábado do programa Gestar e Parir, as inscrições estão no link no nosso perfil, né? Dá para a pessoa se inscrever. Tá rolando sorteio, o resultado sai amanhã. Então vamos ver aí as interessadas, que eu já vi os comentários aqui, Pois é. consegue indicar pessoas para participar e ser sorteada. Estou desejando boa sorte. Boa sorte. E nesse processo dessas posições, né, quanto mais a mulher estiver familiarizada com esse repertório de possibilidades, mais natural vai ser para ela ficar, né? E o corpo pede também, né? Uma posição que deixe mais confortável, que alivie a dor naquele momento. E às vezes a simples mudança da posição faz com que o trabalho de parto seja mais rápido, né? Encurte ali aquele processo ali no finalzinho. Então, ter essas informações são importantes sempre, tanto para a mulher quanto para o acompanhante. Porque é o acompanhante que vai estar ali consciente, não vai estar ali sobre efeito direto dos hormônios, mas a gente fala que o ambiente da sala de parto ali está todo mundo inundado pela ocitocina, né? Acaba que todo mundo ali vai pegar carona em alguns desses hormônios também. Então é um momento muito que a gente fala que está com a emotividade aflorada, né? Mas ainda está em condições de falar um pouco mais e de sugerir mais coisas para a mulher, que às vezes ela
não percebe, né? Por conta desse ritmo novo que está acontecendo no seu corpo e daquelas sensações. E muitas vezes esse é um espaço também de autoconhecimento da mulher, né? Tanto de perceber o seu corpo mudando, perceber alguns sinais que tem ali que está diferente, que naqueles minutos, 15 minutos atrás já não era assim, agora já está diferenciado. Favorecer essa vinculação, né? Tanto no autoconhecimento quanto ela com o seu bebê, e essa vinculação facilita depois, no período do pós-parto, né? O fato dela vocalizar também alivia as dores e também facilita essa comunicação com o bebê depois, porque possivelmente quando o bebê estiver dormindo, ou quiser dormir, estiver brigando com sono, a mulher vai fazer alguns sons também diferentes e a criança já vai estar familiarizada, né? Por isso que é muito importante conversar com o bebê, né? Que é uma forma de tranquilizar também. Outra coisa que eu lembrei de falar sobre a dor do parto e, na verdade, sobre o medo do parto, tem muita relação com esse contexto emocional do medo de perder o controle. Tem mulheres que falam assim: ah, eu fiquei muito tensa porque eu fiquei com medo de não conseguir equilibrar ali, não saber o que fazer, ou então de eu passar vergonha, né, tem a questão da mulher quando está próxima ao trabalho de parto, ali no finalzinho, né, da fase de parto ativa, ela ter vontade de fazer o número 2 e isso deixá-la constrangida. E quando é uma mulher que tem informação, ela já vai saber que é natural. Ela vai saber que se acontecer, né, dela não se segurar, a gente nem recomenda que segure, né? Não. É que isso faz parte do processo dela e isso vai deixar muito mais confortável. Então, às vezes, ficar lutando contra o fisiológico e com esse medo tão grande de perder o controle faz com que ela fique tão tensa, que a musculatura, né, fique ali tão rígida que acaba trazendo mais dor, na verdade, né? Então, até nisso, a gente consegue aliviar a dor se a mulher tiver essas informações previamente e ela estiver segura como um processo natural. Exatamente. Eu acompanhei uma mulher que ela era atleta, né? Então ela permaneceu fazendo todos os exercícios durante toda a gestação. Então, aos 9 meses, ela continuava pegando peso, fazendo muitos exercícios, né? E aí eu já tinha conversado, eu fiz o acompanhamento dela a partir da 12ª semana, então ela estava ali no finalzinho do terceiro trimestre, né? Entrando ali no terceiro mês. E aí ela tava. Então a gente teve essa vinculação muito forte, porque eu acompanhei nela quase toda a gestação. Fiz todo um acompanhamento junto com o acompanhante dela, que no caso era o marido mesmo. Então, era o que ela queria, que a mãe até pediu, e ela não quer minha mãe. Ela me falou. Isso foi uma coisa que a gente colocou no plano de parto dela. Eu não quero minha mãe. Eu quero minha mãe só na hora das visitas, quando a Izzy já tiver nascido. Aí eu falei, ok, tá lá e tudo mais, e vamos embora. E aí ele que foi o acompanhante durante todo o tempo. Ela morava em São Sebastião e eu em Valparaíso, então a gente já tinha feito, inclusive, pensado no tempo que eu ia demorar para chegar lá quando ela entrasse em trabalho de parto. Quando ela entrou em trabalho de parto, ela não estava acreditando, porque ela falou: eu não sinto dores, eu tô sentindo uma cólica, será que isso é trabalho de parto? E aí eu pego muito esse relato dela porque tem essa questão cultural dessa dor e tem mulher que não vai sentir toda essa dor. E Uhum. aí a gente vai. Aí a mulher não, ela confunde. Ela, não, mas eu tô esperando uma dor. O que que aconteceu? Ela ficou esperando essa dor imensa. Essa dor não veio. Ela tinha um assoalho pélvico muito trabalhado, porque ela fazia muito exercício. E aí ela foi pro hospital tarde demais e o bebê nasceu no carro. E era uma possibilidade que eu estava prevendo com ela. E o que que eu falei antes? Falei pro marido antes.
compre um tapete de higiênico, esses de cachorro, e coloca no carro. Foi o que salvou o carro, porque foi água para todo lado, né? E aí ela e eu no telefone com ela, e eu no telefone, eu já tô chegando, eu já tô chegando. Ela, nasceu! Aí o marido falando comigo, né? Nasceu, nasceu, o que que eu faço? Mas a gente tinha ela tinha toda a informação, era uma pessoa muito, era uma mulher muito empoderada, empoderada desse local, de tudo que ela escolheu. Então, na verdade, ela queria ter o parto em casa, e ela ficou relutando e não podia pagar por esse parto em casa. E aí ela falou: não, já que é na casa de parto, porque eu moro em São Sebastião e aqui tem, né, a casa de parto, tudo bem, então eu vou ter lá, então tá bom. Só que ela ficou relutando, ela ainda trazia essa questão do querer, né, ter essa criança em casa. E eu falei pra ela, olha, eu não indico, eu não posso estar lá, porque a doula tem toda uma questão ética envolvida, então a gente não pode fazer eu não sou parteira, eu sou doula, não posso fazer esse trabalho de parto aqui. Tudo é muito conversado, muito combinado. Então ficou tão afinado que ela teve, né, esse bebezinha lá, nasceu no carro, mas foi assim, tipo, 10 minutos da chegada na casa de parto. E aí ela já foi atendida ali, as enfermeiras já vieram, já pegaram. Eu já cheguei logo em seguida e já fiz todo o acolhimento com ela, com a bebê, com a primeira pegada, né? Então ela ficou um tempo ainda, com a hora de ouro dela foi lá, né? Dentro do carro ainda. Então foi muito interessante. E essa questão, ela só sentiu cólica, uma dor de cólica. Ela não sentiu, mesmo nas contrações, mesmo lá na expulsão, ela sabia fazer as vocalizações, porque isso também já vem dos exercícios físicos, né? Porque quando a gente carrega peso, coisas assim, já existe, né? Esse fluxo de respiração e de vocalização. Então ela já sabia fazer tudo isso. No trabalho de parto, no finalzinho do ativo, já na expulsão, ela já sabia o que ela estava fazendo. Então ela não sentiu essa dor imensa. E aí é o que a gente avisa de sinais de trabalho de parto, que não é uma dor imensa, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja. Tem pergunta Então, não, não vi pergunta, não. Só comentário aumentando, mesmo. né? Tá bom. Foi um parto carro-auxiliar, foi isso mesmo. Eu ouço muito bem falar lá da casa de parto de São Sebastião. Eu acompanhei só essa mulher lá, mas eu ouço muito falar muito bem. A equipe foi muito boa lá e tudo. Eles conhecem muitas doulas, né, da Matriusca. A Matriusca tá aqui com a gente se formou com a Matriusca. Então, quando a gente fala também, sou doula da Matriusca, eles já conhecem, né? E já conhecem todo o trabalho da doula também. Lá sempre o acompanhante pode entrar junto com a doula, então é um local bem muito bom. Mas ele é referência, né, para Paranoá, São Sebastião e mais algum lugar que eu não estou lembrando agora. Então é um hospital de referência para essas regiões, não é para todas as mulheres do Distrito Federal. É porque a gente precisa considerar essa questão da regionalização, né? E Já isso, que precisa a mulher estar em segurança para que ela consiga ser assistida a tempo. Então, não vai atender o DF inteiro, mesmo que a mulher queira muito, ela não tem como chegar no momento de necessidade, né? Existe uma quilometragem que é recomendada, isso. então não é todo mundo que pode. Dizem que vão ser construídas 3 outras casas de parto em Brasília, né? A gente passou por um processo intenso de acabar com as casas de parto no Brasil. Aqui no DF sobreviveu a esse boicote, essa luta e armada, mas a gente tem uma proposta desde o ano passado que está andando. Eu não sei como é que ficou agora, imagino que por conta da pandemia não seja uma prioridade no momento,
por conta, né, dessa confusão toda que está a cidade, o Brasil e o mundo, E na verdade mas deveria ser, né? Prioridade. ia ser. Porque aí retirava a questão do foco no hospital, né? E aí essas mulheres teriam um acesso a um local onde elas estariam mais isoladas do que a das outras intercorrentes, né? Das outras questões de saúde. Mas eu fiquei sabendo que eram três para ter a mais. Vamos ver. Acho que o nosso horário já está acabando, né? Tem alguma pergunta, gente, aí O pessoal queira tá fazer? comentando aí. Todo mundo, Aproveita um aí. monte de gente querendo ficar grávida. Vamos ficar grávida, gente. Ficar Alguma grávida e coisa fazer aí o. que a gente esqueceu. Eu acabei de ficar sabendo de uma amiga grávida. Já indiquei o trabalho de vocês. Obrigada, Vanessa. Agradecer. Ótimo. Estamos aqui fazendo esse trabalho de divulgação para que as mulheres estejam cada vez mais empoderadas para fazer o seu trabalho de parto, para fazer o seu momento único, né, de gestar, parir e maternar, que sejam únicos e que sejam da melhor forma possível, da forma mais saudável possível. E informação é poder, a gente sempre fala aqui. E o nosso grupo está baseado nisso, em levar essas informações, tá? A gente está com um preço bastante acessível para esse grupo agora, então corre lá. Quem também quiser fazer parte do sorteio, estamos sorteando uma vaga. O grupo já vai começar agora sábado, então corre para participar do sorteio. Sorteio, Ale, é amanhã ou é sexta o resultado? A gente vai colocar do quinta, dia 6, Dia 6? 15 Então é horas. amanhã, gente. Resultado amanhã do sorteio. Corre, tá? Que é exatamente, Ale, né? Corre até as tentantes, porque no final você pode engravidar. Isso faz Exatamente. parte. Vanessa já Ainda mais está, na pandemia, né? ainda mais na pandemia, tá mais fácil ainda, hein? Obrigada, Stephanie. Vocês arrasam, Vanessa, obrigada. Estamos aqui buscando orientar cada vez mais. A Ale falou aí, ó, na quinta manhã, às 15 horas, no mesmo horário aqui que a gente começou a live, vai ter o sorteio dessa vaga. Fica nervosa não, Rafa, que gravidez é tudo de bom. E a gente vai encerrando mais uma live por aqui. Lembrando que vai ter mais lives. Amanhã tem mais uma. Além do sorteio, vai ter live também. A gente vai trazer mais algumas informações aí. E, e vamos sempre orientando aqui, trazendo posts, trazendo textos. O nosso Linktree também tem algumas informações. Tem lá a playlist. E vamos juntas nos empoderar. É isso. Obrigada, gente, pela participação, pelos comentários, pelas perguntas. E até logo. Até logo. A gente se vê no grupo. Divulguem. Amém. Obrigada, obrigada, Tanandra. Obrigada. Mas... Beijo.